Oi, som. Oi, oi, oi. Oi. Tá desligado, não? Oi. Só tá baixo mesmo. Oi. Oi, som. Oi, 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 oi. Oi, som. Não. Não. Ei. Eu sou teu. Oi, Ei. oi. Oi, som. Ei, som. Oi. Tá bom. Tá baixo. Aqui eu acho que tá Ei. bom. A dela tá fora daqui. A minha também tá. Você abriu aqui? Ei, som. Ei. Tá ligado. Ei. Qual que é melhor? É a altura ali. Ei. Tá desligada? Ei, som. Oi, Vou som. botar aqui, ó. Dela também. Oi, som. Ei, Tá som. bom, ó. Oi. Ei. Ei, ei. Oi, Ei, som. som. Teste. Som. Ah, tá. Deixa eu terminar. Ei, som. Ei. Você pode abaixar aí um pouco e aumentar aqui pra mim. Abaixa um pouco pra fora. Ei. Ei. Você me ajuda a começar, que às vezes eu tenho dificuldade em começar, e não saber quando começa. Você vai cantar comigo? A gente vai cantar. Som. Elaine. Aumenta esse aqui, por favor. Pastor, aumenta esse pra Elaine. Pode deixar no mesmo volume geral. Yeah. Digníssimo. Tá bem. E a digníssima? Ei, som, teste. Som. Isso aqui, se eles quiserem, né? O seu nome. Bem alto clamarei, Eu sou teu. Eu sou teu. eu sou É um branquinho, é diferente. E ele é bem ruim. Qual que é mesmo? Então canta normal. As músicas ele botou aí? Tá no grupo. Botou aí. Tem uma música nova aí. Salvando tanta coisa, parece que eu vou esquecer tudo, mas na hora de seguir. Tirei os alamões e falei pra botou? Botou a de Aline Barros? Botou a Aline Barros aí? Próximo diante da cruz? Com esplendor. Boa noite, meus irmãos. Todos bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos nós. A graça perdoadora, amorosa, bondosa e a paz que excede todo entendimento. A paz que pacifica o nosso coração. E pela graça de Deus nós estamos aqui mais um domingo para celebrar o nosso Deus. Mas vamos ficar de pé? Vamos ler uma porção da Escritura que se encontra em Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler Apocalipse 5, os versos 6 a 14.
acalme o seu coração. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nesse momento. Apocalipse 5, 6 a 14. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Finalizou? Não, 14, confundi com 16 aqui. Amém. Todos os anciãos prostraram e adoraram. Digno é o cordeiro. Digno é o cordeiro porque ele foi morto. Ele foi morto. Ele fez o que nós não podíamos ter feito. E esse é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui, nos reunimos aqui dominicalmente, para celebrarmos tão grande salvação que nos foi dada na cruz, para nós lembrarmos do que Ele fez por nós. Por isso, nesse momento, nós vamos orar, abaixe sua cabeça, vamos pedir para que o Senhor nos visite nessa noite, para que o Senhor renove as nossas forças, para que o Senhor dê força aos cansados, levante os abatidos, e para que nós saiamos daqui diferentes, renovados, mais fortalecidos com sua graça. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Tu és o nosso Pai, e nós nos aproximamos de Ti, ó Deus, com ousadia, como diz a Tua palavra, por causa da obra do Teu Filho, que morreu por nós, que foi sepultado e ressuscitou, ó Deus, segundo as Escrituras. Suplicamos, ó Deus, a Ti o perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, nós fazemos muitas das coisas, ó Deus, que desagradam o Teu nome, porque nós somos seres, ó Deus, imperfeitos, pecadores, mas nós sabemos que o Senhor é bondoso. O Senhor é o Deus de graça que faz nascer sol sobre os justos e injustos. E é um Deus que amou, ó Deus, imerecidamente pecadores. Que a Tua graça esteja diante dos nossos olhos continuamente, Senhor. E que a graça também, essa graça nos atinja de tal forma que a gente possa ser gracioso com as outras pessoas. Que o Senhor nos visite nessa noite, fale ao nosso coração, que a gente seja renovado, Senhor. E que a gente saia daqui mais esperançoso, ó Deus, mais firmes da nossa esperança em Ti, da nossa fé em Ti, e que o nosso amor enriquecido, ó Deus, pela Tua palavra, que sejam momentos de alegria aqui, Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém, amém, amém. Vamos cantar ao nosso Deus, então, aquele que é digno, com os nossos irmãos. Amém. Quantos estão felizes de estar aqui essa noite? Vamos começar aplaudindo ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Todos hão de
cantaram uma música agora. É nova, mas é antiga. O amor do Senhor nunca falha. Ele nunca falhou, nunca nos deixou. E convido a você, cantando aos poucos comigo. Eu vou cantar uma primeira parte, depois os meninos vão entrando, a gente vai cantando junto, amém? Senhor. Tu és grande, Deus. Obrigado pelo teu santo nome.
mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas. Estás presente, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, e o caminho abriu, tudo consumado está. Eu prostro-me diante da cruz. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua Você pode agradecer ao Senhor agora. Deus, obrigado, Pai. Mesmo quando falhamos, mesmo sendo imperfeitos, Deus, o Senhor nos cerca, o Senhor nos ama. Se puder, levante as suas mãos agora, em rendição ao Senhor.
Deus, obrigado, Pai, porque o sacrifício foi feito por nós. Porque o véu um dia se rasgou, Senhor. Tudo consumado foi. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado, Pai, porque não é pelas obras, Pai, não são pelas obras, Deus. Obrigado porque o Senhor um dia, Pai, derramou o seu sangue, pagou o preço de cruz. Te agradecemos, Deus, te agradecemos, Pai. Que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, e mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. E mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, pensou em Amém. Todos nós necessitamos ser amados, não é? Talvez essa seja a necessidade mais básica de todo ser humano. Som. Essa talvez seja a necessidade mais básica de todo ser humano. A necessidade de ser amado. E na cruz nós encontramos amor perfeito.
amor que não varia, amor que não está condicionado. E é por isso que nós podemos dar graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos orar. Esse é o momento que nós temos em nossa comunidade em que nós oramos, fazemos orações para aqueles que estão precisando, estão doentes, precisam de emprego, precisam de alguma intervenção de Deus. Você pode vir aqui à frente se você está precisando. Alguém que você saiba que esteja precisando de oração, de algum motivo, você pode trazer à memória essa pessoa agora. Nós vamos estar orando. Gostaria de chamar o pastor Everson aqui também. Nós oramos porque existem muitas coisas na nossa vida que nós não podemos mudar, mas nós temos um Deus que pode. E é por isso que nós oramos. Nós pedimos, assim como Ele nos ensinou. Vamos orar então, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou com amor perfeito. Obrigado porque nós estamos diante de Ti nesse momento para celebrar o Teu nome e expressar toda a nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito a nós, Senhor. Nós sabemos que muitas coisas que nós recebemos nessa vida são dádivas das Tuas mãos, todas as coisas. E nesse momento nós queremos colocar diante de Ti os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, Senhor. As nossas necessidades. Necessidade de cada irmão que está aqui na frente. Ó Deus, nós não sabemos, mas eles estão nesse momento, ó Deus, colocando diante de Ti os seus anseios, os seus pedidos. Ó Deus, que o Senhor possa intervir, quer por meios, ó Deus, naturais, quer por meios sobrenaturais, porque o Senhor é um Deus que detém todo o poder, detém toda a autoridade, Senhor, e nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, pedindo que o Senhor possa, ó Deus, nos dar aquilo que é necessário, daquilo que nós precisamos, ó Deus, conforme a Tua boa vontade. Aqueles a quem cura, cura, ó Deus. Aqueles a quem trabalho, trabalho. Aqueles a quem paz, paz. Aqueles a quem alegria, alegria, Senhor. Aqueles a quem precisa de um novo coração, dê um novo coração, Senhor. Um coração que seja um alvo da Tua graça e do Teu amor e da Tua bondade. Ó Deus, que o Senhor nos transforme de glória em glória. Pedimos a Deus, porque nós não podemos em nós mesmos, mas nós podemos em Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso Pai e o Senhor nos ensinou a pedir a Ti perseverantemente. E nós oramos e pedimos confiados a Deus em Tua sabedoria, em Tua bondade, em Tua graça, em nos dar aquilo que nós precisamos, Senhor. Queremos orar também, ó Deus, pela nossa cidade, pelas eleições que se aproximam, pelas autoridades, pelos candidatos, ó Deus, para que a gente possa ter uma vida tranquila e pacífica, como diz a Tua palavra. Ó Deus, os homens, ó Deus, que irão governar o nosso país, os municípios, ó Deus, os deputados, os senadores, o presidente, ó Deus, os prefeitos. Ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre cada um deles, Senhor, independente de quem venha ser eleito. Ó Deus, o Senhor é o Rei que governa soberanamente. O Senhor é quem dá poder, ó Deus, e destitui poder. E nós, como Teu povo, ó Deus, cremos e confiamos que o Senhor é quem protege a Tua igreja. O Senhor é quem é o Rei da Sua igreja, ó Deus, e não o presidente. O Senhor é que detém toda a autoridade. O Senhor é o nosso Rei e é a Ti que nós servimos, Senhor. Te pedimos a Deus também pelos nossos irmãos, pelos cristãos que estão espalhados pelo mundo, ó Deus, não só aqui no Brasil, a Tua igreja, ó Deus, que tem sofrido muito durante esse período de eleições. Ó Senhor, que o Senhor nos transforme, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para que a gente não rache o corpo pelo qual o Senhor morreu, Senhor. Tem sido dias difíceis para nós, Senhor, mas que nós que amamos o Teu povo e amamos a Tua igreja, Senhor, a gente possa ser revestido de bondade nesses momentos, Senhor, de paciência com o diferente, Senhor. Que a Tua obra em nossa vida, ó Deus, seja evidente nesse momento, Senhor. Que o Senhor nos dê um coração pacificado. Nós temos nossas preferências, nós temos os nossos gostos, Senhor, mas existe algo que nos coloca diante da mesa, diante do Teu pão e do Teu sangue, Senhor. E isso é muito sério. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, da Tua igreja. Aqueles irmãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo, Senhor. Fortalece o Teu povo, Senhor. Fortalece esses irmãos.
Que eles possam estar em nossas orações, ó Deus, em nossos corações. Ó Deus, porque nós somos um corpo com eles, Senhor. Eles estão, enquanto muitos estão sendo perseguidos, estão perdendo suas famílias, seus entes queridos, ó Deus. Nós muitas das vezes estamos brigando por coisas idiotas e inúteis, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos dê um senso de prioridade, Deus. É o que nós oramos a Ti, Senhor. E que nós, como comunidade, como Teu povo, igreja, a gente possa viver de forma, ó Deus, responsável do chamado do qual nós fomos chamados, Senhor. Como cristãos, onde quer que nós estejamos, ó Deus, no nosso trabalho, nas nossas ocupações seculares, sociais. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para que a gente possa testemunhar do Teu nome lá, Senhor, onde quer que nós estejamos. Para que o Teu nome seja glorificado por meio, ó Deus, da Tua obra em nossas vidas, Senhor. Para que a nossa vida seja um ornamento da Tua palavra, ó Deus. Possa ornamentar o Evangelho. E assim a gente possa dar bom testemunho num tempo tão fragmentado, ó Deus. Num tempo de tanta desconfiança em relação aos cristãos. Que o Senhor nos dê sabedoria, Deus. Essa é a nossa oração, ó Deus, diante de Ti. Crendo que o Senhor nos ouve, ó Deus. E que o Senhor continue a trabalhar em nós como comunidade. Para que a gente possa ser essa comunidade, ó Deus, amorosa, graciosa. E que vive de forma coerente com aquilo que nós pregamos e ensinamos. Para a Tua glória, Senhor. E para o nosso bem. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus agora, pregada. E nós vamos pedir para que o Senhor fale conosco, não é? Esse é um momento que nós cremos que a palavra pregada é a voz de Deus, quando pregada de forma fiel. E eu quero ler com vocês um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Paulo aqui está elogiando, ele está dando graças a Deus, porque os tessalonicenses, eles tinham recebido a palavra de Paulo, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E isso é muito importante, porque agora nós vamos ouvir a pregação da palavra. Gostaria de chamar o pastor Everson, que vai trazer a mensagem essa noite, para que nós entendamos e ouçamos não como palavra de homem, não é? Mas como palavra de Deus. Vamos orar por ele e por nós que vamos ouvir. Senhor Deus, nós te damos graças por estarmos aqui, e nesse momento agora nós queremos, ó Deus, te pedir para que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito, ó Deus, coloque as palavras que nós iremos ouvir aqui no lugar mais importante que ela deve estar, no nosso coração, Senhor. Que a gente possa esconder a Tua palavra, guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti, é o que diz a Tua palavra. Nós pedimos pelo pastor Everson nesse momento, que o Senhor o abençoe, que ele possa, ó Deus, ser fiel àquilo que ele preparou, que ele possa trazer a Tua mensagem com clareza, ó Deus, com sabedoria, e que a gente seja edificado e que a gente receba tudo isso com fé como palavra de Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Lucas, por nos conduzir em tão bela oração. Deus é maravilhoso. Boa noite, queridos, graças e paz. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eita, o povo está meio abatido. Vocês estão bem? Isso aí. O pessoal está meio... Parece até que é domingo, né? Amém. Queridos, a gente está chegando aí o final do mês. Na verdade chegou, né? O último domingo do mês. Última semana do mês.
Na quarta-feira, a gente tem o último dia do mês. E o que é que acontece na quinta? Primeiro dia do mês de setembro. E o que é que isso tem de especial? Para a minha vida, a vida da minha esposa, tem muita coisa especial. Nossa filha vai fazer 13 anos de idade. Entrará oficialmente na fase adolescente. E ela é tão precoce em tudo, em termos de crescimento e tal, ela já era bem madura para a faixa etária dela e foi muito adolescente para a faixa etária que ela se encontrava, ou seja, já era cabeça dura, complicada. Isso é coisa de menina, né? Amadurece rápido em alguns aspectos. Então eu estou crendo que entrando na faixa oficialmente da adolescência, ela já tenha uma maturidade para não ser tão terrível, ou seja, ela vai estar mais adulta em alguns aspectos. A gente está orando, né, Elaine? Está orando. Minha filha me ensina a ser um grande intercessor, você não tem noção. Se eu oro por vocês, é fruto da filha que a gente tem. Ela me ensinou a orar. Porque ser pai de menina, vocês vão ver. Vocês não vão ver, né? Na próxima vez, não é isso? Quem tem filha sabe como é que é. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o pastor diz à igreja. Queridos, chegamos ao capítulo 16 de 1 aos Coríntios. Eu gostaria que vocês abrissem aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16. Eu queria tanto uma menina, o Senhor me concedeu nossa filha, e o nome dela é Marina, em homenagem à minha mãe, que se chama Marina. E a gente queria ter uma outra filha, né? E tem chegado essa nova filha, de 91 anos de idade, que é a minha mãe. E a minha mãe está mais agora com essa observação cuidadosa de levar ao banheiro para dar banho, de cuidar, de amar, como sempre amei, mas agora com muito mais cuidado. Essa semana ela deu um susto na gente. Ela estava na casa das minhas irmãs e parecia, né, que ela ia ser aperfeiçoada. Ela ia ter um encontro com o Senhor, e aí o coração bateu mais forte. Eu falei assim, meu Deus, eu e Marina e Elaine voamos de casa, mas graças a Deus só foi um susto. Só foi para dizer, aproveita, cuida, enquanto está do seu lado. E a gente aprende isso quando a gente percebe que a gente pode perder, né? Então, capítulo 16, de 1 aos Coríntios, verso de número 13. Diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Eu vou ler numa outra versão, que é a nova versão, Almeida atualizada, que diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Bom, chegando a esse capítulo final, a gente aprendeu nesses 8 meses. Nós iniciamos essa carta em fevereiro, primeiro domingo de fevereiro. Tivemos um mês da Páscoa que a gente parou, e a gente trabalhou ali as fases, as etapas da paixão de Cristo, e voltamos para terminar 8 meses de um texto. E a gente pode pensar, poxa, mas 8 meses poderia ser 12. Se a gente esmiuçasse mais, poderia ser 2 anos de uma carta. Lembro de um pregador puritano que ficou 5 anos pregando aos domingos em Romanos. Aí você para e pensa, como que um pregador conseguia extrair tanto conteúdo de uma carta? Era um puritano. Se dedicava, orava, buscava, estudava, e tinha uma plateia que compreendeu perfeitamente o que era
caminhar segundo as Escrituras. E a gente está partindo para isso, e a gente vê os frutos disso nessa comunidade, segundo a misericórdia de Deus. Amém? Amém? Eu vi um retorno aqui, depois que eu falei amém, amém, depois aqui do lado. Está dando um eco. É? Eu não tenho TDAH não, mas eu já me desconcentrou esse negocinho aqui. Aí, glória a Deus. Agora sim. O que nós aprendemos nesses 8 meses? Aprendemos que os membros da igreja que viviam em Corinto lidavam com muitos dos problemas que existem hoje, tais como desunião, falsos ensinamentos, imoralidade. Em 1 Coríntios aprendemos que o apóstolo Paulo ensinou os membros da igreja naquela cidade a promoverem a união e aprenderem a respeito das coisas de Deus, assim como o papel do corpo físico no templo do Espírito Santo, a natureza dos dons espirituais, a importância de se tomar o sacramento dignamente e a realidade da ressurreição. Cada domingo foi uma lição a aprender e a viver. Mas chegamos ao fim, e com o fim te faço uma pergunta. Eu gosto de perguntas. Perguntas nos fazem pensar. O que tudo isso que nós aprendemos fez de você um cristão mais piedoso, amoroso e servil? Se todos esses 8 meses que trabalhamos essa carta não redundar para um cristão que seja piedoso, amoroso e servil, tudo que a gente fez aqui nesses 8 meses foi em vão. Porque o fruto de toda a pregação, o resultado de toda a pregação, é que Deus seja glorificado pela pregação e nos atos da igreja posterior à pregação. Como vivemos na sociedade, como influenciamos a sociedade, como somos sal e luz na sociedade, como o pastor Lucas hoje estava ensinando na EBR. Então a gente chegou nesse ponto final em que a gente precisa fazer essa pergunta. O que em ter estudado 1 Coríntios, do 1 até o 16 hoje, influenciou na minha vida, como filho, como filha, como marido, como esposa, como empregado, como patrão? Como isso influenciou na minha vida? Qual é a resposta que eu dei para Deus e para a sociedade, a fim de mostrar que o que entrou em mim realmente foi o poder de Deus? Então, esse texto de hoje, ele engloba alguns aspectos para que a gente pense um pouquinho sobre tudo que a gente trabalhou. Veja bem, eu não vou expor versículo por versículo do capítulo 16. Eu vou pegar um compêndio de partes e vou trabalhar esse versículo 13. O capítulo 16 é o capítulo que Paulo termina, depois de falar sobre a ressurreição de maneira fabulosa, e diz que vai chegar nesse momento em que ele estará em Corinto. E que cada um colete, pegue a oferta e leve e agrupe para que quando ele chegar, ele conversando com eles, envie essa ajuda para Jerusalém. Começa assim: quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, seja no domingo, cada um de vós ponha da parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for contigo. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Ou seja, esses primeiros versículos, Paulo está tentando quebrar uma barreira. Às vezes a gente olha alguns pedidos de oferta de Paulo como se fosse simplesmente ajudar. Não. Não tem nada que Paulo não faça que não seja intencional, que não seja uma forma de ensinar. Paulo está levando uma igreja gentílica a arrecadar recursos financeiros
para levar para uma igreja judaica. Ele está quebrando um paradigma que perdura por muitos e muitos séculos, que é: judeu não senta com gentio. Judeu não pode sentar-se à mesa dos gentios. O gentio não pode adentrar no templo, porque é uma ofensa, é uma desonra para aquilo que eles pensam como a religião deles. E Paulo agora está dizendo o seguinte: olha, vocês vão fazer algo com a igreja de Jerusalém. Primeiro, porque a gente vai quebrar essa diferença social, não racial, mas social, de que o judeu é uma coisa e gentil é outra coisa. Em Cristo não há nem judeu e nem gentil, somos um só povo. Segundo, vocês vão servir aqueles que primeiro receberam as promessas, alianças, e que por graça de Deus vocês foram enxertados, incluídos nessas alianças e nessas promessas. Então, vamos, como cristãos, gentios, quebrar esse paradigma ao ajudar a igreja em Jerusalém. Segunda parte, ele começa no verso 5 a dizer que ele pretendia ir estar com eles. Diz assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ele acaba de falar sobre oferta, ele já constrange os gentios e causa um pequeno burburinho na mentalidade da igreja de Corinto. Vocês lembram como que começou a escrita de Paulo lá em 1 Coríntios? Uns dizem que é de Apolo, uns dizem ser de Paulo, uns dizem ser de Pedro, outro de Cristo. Ou seja, tem uma grande galera ali que não vai com a cara de Paulo. E Paulo está dizendo: olha, eu quero passar um tempo com vocês. Ele não tem nenhum pingo de pudor no que tange vergonha. Se ele sabe que a missão dele é ir edificar a igreja de Cristo, gostando ou não gostando dele, ele vai, porque o amor dele por Cristo e pela igreja de Cristo é maior do que o amor dele por ele mesmo. Porque o que nos impede de querer edificar alguém que não goste da gente, senão a vergonha de ser exposto ao ridículo? Paulo não tem vergonha disso. Paulo não tem vergonha de ser esmurrado, Paulo não tem vergonha de ser chamado de qualquer coisa. Paulo está mais preocupado com a edificação da igreja, com os ensinos corretos, a fim de que Deus seja glorificado. Então ele diz: olha, eu estou numa situação agora que Deus abriu uma grande porta. É propício à pregação do Evangelho. E toda vez que uma grande porta para a pregação do Evangelho é aberta, sempre vai haver uma oposição. Se a gente olhar os grandes avivamentos, eu vou citar um apenas, o de Jonathan Edwards. Esse sujeito começa a aconselhar, a pregar, e um grande avivamento acontece. E o que acontece? Também uma grande oposição. Há um grande avivamento, pessoas se convertem, os jovens que iam para os bares para beber e conversar com o barman acerca das suas vidas, agora deixam de ir para lá para ir para a igreja para conversar com Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards, esse grande pastor, começa a orientar, começa a pregar o evangelho, e essa galera começa a sofrer um grande avivamento. E a igreja, com os seus anciãos, começam a questionar Jonathan Edwards. E botasse um piano aqui, e a igreja entendeu que aquele piano foi parte do fundamento daquele pastor, que deu a vida, que fez tudo para aquela igreja. Qualquer outro pastor que entrasse e que tentasse tirar esse piano dali, ia sofrer
a represália. Não queremos você, sai, fica o piano. Até que surge, na história, um sujeito que diz, eu vou para quem estava no piano e... tum. Aquela música antiga clássica, né? Quase um Beethoven, desenrola, bate, joga de ladinho. Ele ia lá, ó, e jogava de ladinho. Até que chegou um momento que o piano já não estava mais no centro, estava num canto, e daqui a pouco não tinha nem mais o piano na plataforma. E a igreja nem percebeu. Porque o que foi sendo trabalhado na mentalidade deles, gradativamente, foi focar na mensagem mais do que na forma e estrutura do que eles tinham, nas tradições. Então, Jonathan Edwards sofreu a mesma coisa, porque ele pregando o evangelho e a galera queria que fosse igual a como era antes. Tem que ser quadradinho, desse jeito, porque foi assim no ano passado, no século passado, e você, Jonathan Edwards, tem que se encaixar. No entanto, grande avivamento surgiu. E eu nunca vi na história alguém que tenha vivido 2 grandes avivamentos. Jonathan Edwards viveu 2 grandes avivamentos. Imagina. A igreja lotada de pessoas sedentas pelo evangelho, querendo ouvir a palavra, na rua, não, cara, fala para mim, pelo amor de Deus, quem é Cristo? Então Paulo consegue ver essa grande oportunidade em Éfeso, e é onde ele fica por 3 anos, e cria um maior laço de relacionamento. Só que agora ele fala, eu tenho intenção de ir aí, para passar um tempo, para corrigir algumas coisas, para ensinar algumas coisas que precisam ser ensinadas. Só que antes de eu ir, no verso 10 ele diz, e se Timóteo for, vede que este sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu, ninguém, pois, o despreze. Mas encaminhai-o em paz, para que venham ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando ele se deparar por boa oportunidade. Isso aqui é uma tradução muito sensível, né? Seria mais ou menos assim, ó, ele não está a fim de ir. Quando ele quiser, ele vai. Eu sei que vocês querem Apolo. Vocês já falaram no início que uns são de Apolo. Vocês querem Apolo, vocês não me querem. Mas Timóteo vai ser útil aí. E enquanto for útil, trate-o com shalom. Trate-o com total hospitalidade, amor, entrega. Não deixe o que tenha privação de nada. Sustente-o. E Apolo, quando for, eu estou pedindo ele para ir. Mas ele não está a fim de ir. Mas ele diz que quando ele quiser, ele vai. Paulo e Apolo não têm rixa, gente. São irmãos em Cristo. Paulo está estimulando Apolo aí para que eles vejam que não há rixa entre eles, que há uma unidade. Só que, pelo que parece, Apolo não está muito afim de se estressar com os irmãos de Corinto. E tem gente que fala assim, temos que ser igual à igreja do primeiro século. Gente, a gente é, gente. Sempre foi. Só tem uma diferença. Tinha mais manifestação visível do poder de Deus naquela época do que agora. Por quê? Me perguntem, por quê? Não sei. Vocês acham que a gente tem resposta para tudo, né? E então, ele chega nesse versículo, sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em ou com amor. Parece que esses 2 versículos estão fora do contexto. Se a gente lê ali, poxa, ele falou sobre a oferta, ele falou sobre os projetos dele, ele diz sobre a questão de Apolo estar indo, né, intenção de que Apolo vá, e logo depois ele fala olha, fiquem alertas, permaneçam firmes da fé, mostrem coragem e tal. Parece que está meio desfoque isso, né? No entanto, no verso 15 ele vai dizer, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanes são
as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, ele vai se despedindo. O que Paulo quis falar com esse versículo? Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Se a gente ler esse versículo aqui fora do contexto, pode gerar uma série de implicações. No entanto, a gente pode ler dentro do contexto e ter uma série de aplicações. Primeiro eu quero trabalhar o que é a implicação do texto. Quando Paulo diz, fiquem alertas, Paulo está apelando para que eles, a igreja de Corinto, os cristãos em Corinto, fossem vigilantes. E essa vigilância evidencia que eles sucumbiram às maneiras mundanas de pensar sobre Paulo e Apolo. Ele está dizendo, olha, vocês não foram vigilantes. Vocês não perceberam como vocês estão tratando eu, apóstolo Paulo, Apolo, Timóteo. Vocês estão tendo um tratamento para com a nossa vida como que mundanos. Mundanos avaliam o outro pela capacidade financeira de influência intelectual. Mundanos avaliam o outro por aquilo que o outro pode favorecer a vida dele. Então, eu estou chamando vocês a serem fortes, ou melhor, vigilantes. Vigilantes, estejam acordados, estejam atentos, estejam de olhos abertos, porque o que vocês estão fazendo é agir como se fossem do mundo. Então, vocês estão dormindo. Então, vocês estão com sono. Então, vocês estão apáticos. A realidade de que alguma coisa aconteceu na igreja de Corinto, desde o início da sua plantação, que vocês não viram os desvios teológicos e abraçaram esses desvios teológicos com tanta força que são capazes de dizer, eu prefiro um ao invés do outro, eu prefiro aquele ao invés desse, sem compreender que tanto um quanto o outro são instrumentos de Deus para a edificação da sua vida. Paulo está chamando essa igreja a ser atento, vigilante em como eles julgam Apolo, Timóteo e ele. Esses versículos não estão soltos na sua Bíblia por intenção de Paulo. Isso é algo posterior. Esses versículos fazem parte do versículo 10, 11 e 12. Olha, ele não quer ir. Vocês não se perguntam por que ele não quer ir? Vocês não estão atentos que eu estou pedindo Timóteo para ir, que vocês cuidem dele com toda a hospitalidade, todo o cuidado, todo o carinho. Eu quero estar um tempo com vocês, eu sei que isso vai ser constrangedor para vocês. Por quê? Porque vocês não estiveram atentos. Não foram vigilantes. Se deixaram levar por vários ensinos mundanos, a ponto de fazer acepção dos homens de Deus. Segundo, quando Paulo diz, permaneçam firmes na fé, Paulo está dizendo, para que esse pessoal permaneça firme na fé do Cristo crucificado, pois isso era necessário tanto aos coríntios quanto para os mensageiros do Evangelho. Pastor Everson, semana passada o senhor falou no verso 58 sobre sede firmes. E aí também está novamente dizendo, no verso 13, permanecei firmes. Bom, português, os dois são firmes. O problema é que Paulo não escreveu em... Ele escreveu em grego. E grego tem implicâncias profundas para o texto. Porque enquanto no verso 58, sede firmes tem a ver com uma disposição mental a resistir, no verso de número 13 do capítulo 16, tem a ver com uma disposição a perseverar avançando. Tem uma diferença. Um é ter uma convicção mental de que a verdade de Cristo é real e nada muda isso de mim.
Outra coisa é, eu só paro aqui. A verdade de que Cristo é tudo na minha vida, de que a crucificação, a sua morte e ressurreição é uma realidade, para aqui? Ou ela precisa avançar? Ou ela precisa ir? Então Paulo está anteriormente dizendo, olha, sejam convictos firmemente da obra ressurreição de Cristo. E agora sede também perseverantes no avançar. O que Cristo fala acerca da sua igreja? E o inferno? É que as portas do inferno não. E porta não tem a ver com avanço, porta tem a ver com resistência. A porta não move. O que move é a gente contra a porta. E Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, se a sua fé for uma fé convicta, ela precisa avançar. Ela precisa perseverar. Ela precisa continuar. Não adianta você receber no domingo uma mensagem e dizer, eu estou cheio de fé, eu estou cheio de fé, mas não tem nenhum fruto dessa fé. E o fruto dessa fé é a perseverança de que eu preciso fazer algo. Eu preciso ir além. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso ser um cidadão mais produtivo para a glória de Deus. A gente foi muito ensinado que ser cristão era dar frutos dentro da igreja. Como ser um pastor, um pregador, um ministro do louvor, estar nos instrumentos. E se o sujeito não sabe pregar? E se o sujeito não sabe cantar? E se o sujeito não sabe tocar instrumento? Ferrou, não pode fazer nada. Porque tudo era em volta do que poderíamos fazer dentro da igreja. E aí, quando alguém fosse ficar na porta, era alguém menosprezado, porque ele não toca, ele não está na plataforma. Só que, até chegar à plataforma, alguém tem que abrir a porta. E quem recebe na porta, tem na mão todo o carisma ou falta dele, para que a pessoa se sinta bem acolhido. E é tão importante quanto aquele que prega a mensagem. Mas servir a Deus não é só aqui, é como servimos lá fora. Como somos bons empregados, bons funcionários, bons patrões, bons empresários, bons escravos, dependendo da profissão. Não quero falar nada de professor. Então, quando a gente olha para Paulo está dizendo nesse sentido, estejamos acordados, vigilantes, atentos, de olhos abertos, porque essas informações contrárias vão tentar fazer com que a sua fé, a nossa fé, esteja estagnada, somente na convicção de que ela existe. Ela precisa ir. E o que a gente escuta sempre sobre fé? Sempre sobre fé, o que salta ao nosso ouvido? Hebreus 11, 1. Sempre que fala alguma coisa de fé, salta aquela história do, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Se você não crê que o seu carro chegou, tenha fé, você não viu, mas ele vai se materializar. Não é desse jeito? Aleluia, né? Mas esse texto não tem nada a ver com isso. Fé não tem nada a ver com isso. Esse tipo de fé, até quem não crê em Cristo, tem. Te aponto meia dúzia aí fora que eu conheço. Ateu, à toa e por aí em diante. A gente só leu o primeiro versículo. Ninguém vai até o final do texto. Olha o que diz o final do texto. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mas, pastor, eu vi aquele cantor dizendo, quem tem promessa de Deus, como é que é? Vence o mal, não morre, não morrerei, sem que a minha promessa se cumprir. Negócio assim, canto bem pra caramba, né? Conhece, né, mulher? Já cantou muito, ó. Mas Abraão morreu sem ver a promessa cumprir.
Moisés. E aí os heróis da fé todos ali vêm falando sobre isso. Heróis da fé que morreram sem ver. Eles não foram Tony Stark, que morreu vendo o fruto da sua entrega, né? Ou seja, voltei, consegui salvar todo mundo, agora posso morrer. Não, eles não viram a realização da sua promessa. Por quê? Porque a promessa destes, que diz o versículo seguinte, é: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E aperfeiçoados aqui tem a ver com glorificados. A nossa fé tem que estar firmada na ideia de alguns preceitos bíblicos, não apenas com a ideia de que, olha, eu não estou vendo, mas eu creio. É muito mais do que isso. É crer que, primeiramente, eu já estou indo para um lado que não era para ir, mas tudo bem. É crer que a fé abraça, primeiro, a ortodoxia. Pastor, que palavra é essa? Se eu falar 3 vezes, eu começo a falar em línguas? Não. Ortodoxia tem a ver com compreender que as Escrituras, e somente as Escrituras, é a regra de fé e prática de maior autoridade sobre a vida do cristão. É compreender que isso aqui é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. Porque se eu olho para a Bíblia com a ideia de que ela contém, eu posso dizer que algumas partes não são de Deus. Mas ela é a palavra de Deus. Então a fé tem que abraçar isso, é permanecer nessa ideia de que isso aqui vale mais do que qualquer outra coisa. É compreender que as Escrituras é que vão fortalecer a minha caminhada de vida. É compreender que as Escrituras revelarão diariamente o Cristo que se entregou por nós. É compreender que nas Escrituras veremos o Espírito Santo fortalecendo o nosso coração para continuar a perseverar na fé. Mesmo quando tudo diz ao nosso redor que não. Segundo, crer na Trindade. Crer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. Ah, pastor, mas isso não existe não, de não crer, não existe. Tem muita gente dentro das igrejas que não crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E ir contra esse ensino é ir contra séculos e séculos e séculos e séculos de fé cristã, alicerçada e sustentada por homens que deram a sua vida por essa realidade bíblica. O artista estaria aqui saltitando ao mencionar o nome de Atanásio. Saudade de artista. A nossa fé abraça crer nos atributos de Deus. Crer nos atributos de Deus. Esse totalmente outro que se faz presente e revelado por meio de Cristo, o todo soberano que graciosamente entra em nossa vida e diz: tenha vida. Nossa fé deve abraçar e crer que a criação é uma obra de Deus e não uma obra do acaso. Crer que a queda, crer que houve a queda e com a queda a necessidade de um Salvador. Crer que esse Salvador é aquele que opera a redenção. Crer que a igreja é fruto da obra de Deus por meio do seu Espírito. É crer que na consumação Deus glorificará o nome dele ao cumprir as promessas que Abraão e os heróis da fé não puderam experimentar. Ah, mas o que isso implica na minha fé? Em tudo. Em tudo. Porque eu passo a entender que esse mundo é fruto de uma queda. E essa queda implica em desgovernos, em mentiras, em pobrezas e misérias por falta de uma justiça social honesta. E como cristãos, a minha resposta é o que o Evangelho operou em mim, que eu respondo para isso. Eu vejo a injustiça e me calo.
Eu vejo a inoperância do governo e fico calado? Não. A minha fé me faz avançar e mostrar que existe um rei cujo reino é inabalável e que ainda que venhamos a sofrer neste mundo com ele, no mundo vindouro seremos com ele glorificados. Então, estar firme na fé, nesse contexto aqui será que a gente está disponível a pegar essas verdades e continuar a caminhada? Será que a gente está disponível a pegar essas verdades e dizer, eu não vou estagnar dentro de casa, eu não vou parar dentro de casa, eu não vou me acomodar dentro de casa, mas eu vou pegar essa verdade e vou à frente? Gente, a minha mãe é o meu maior exemplo de cristianismo. Ela tem 91 anos e tem coisas que ela não vai entender teologicamente, mas ela tem um amor por Cristo, por sua obra, que eu me constranjo. 91 anos de idade. E ela fica lá, meu filho, eu estou orando para ficar forte, porque eu ainda tenho muito para servir. Eu quero estar na igreja, eu quero estar orando, eu quero estar fazendo alguma coisa para Deus. 91 anos de idade. Enxerga de uma vista, a outra enxerga 14%, 15%. Velhinha, tadinha. Eu fico olhando para ela assim, gente, como é que eu saí disso? Disso no bom sentido, tá? E quando eu sento com ela, eu falo, mãe, perdoa por quantas vezes eu sou rude, eu sou isso. Ela, meu filho, mamãe nem lembra de nada disso. Mamãe te ama muito mais do que tudo isso. E o amor dela me constrange, me mostrando que o amor do Senhor é muito mais constrangedor. Muito mais. Porque Ele, além de nos chamar, Ele diz, eu comissiono vocês a ir. Além de tirar a gente de um lamaçal de pecado, que qualquer um olharia e diria, eu nem ando com esse sujeito. Eu não quero nem andar com ela. Eu não quero nem viver. Olha só, essa pessoa é suja, é pecadora, é má, é cheia de coisas. Ele faz o quê? Ele pega, ele chacoalha, lava e diz, vá, dê frutos. É algo impactante quando a gente para pensar que se Ele fez isso na nossa vida, a gente precisa avançar essa mensagem para aqueles que estão vivendo à base de uma mentira, que estão sofrendo, que estão padecendo, num mundo tão terrível, atroz, maligno. A nossa fé tem de ser uma fé bíblica e devemos abraçar esses requisitos para não sermos abatidos em nossa guerra de avanço na maturidade cristã, na pregação do Evangelho e na ampliação ou no levar do reino de Deus. Isso tudo nos faz agir não como mundanos, mas como Cristo. E com isso, Paulo está advertindo a igreja a não regredir na fé, perseverar. Entenda, cristãos que param na fé, eles regridem. Cristãos que param no prosseguimento da fé, regridem. A ideia de que eu já estou em Cristo, eu tenho essa convicção, mas eu não vou além, eu ando para trás. Eu esmoreço, eu enfraqueço, eu deixo de ser um instrumento para contribuir na edificação do outro. Fizemos uma dinâmica na quinta-feira. É interessante ver. De vez em quando é bom constranger as pessoas, né? Assim, no amor. Constranger em que sentido? Tirar da zona de conforto. A gente leu um versículo e falou, o que Deus falou com você por meio desse versículo? Show de bola. Agora, o que você falaria para essa pessoa? Aí fica aquele negócio meio... Porque muitas vezes o que a gente ouve no domingo fica no domingo. Parece Las Vegas. Vocês conhecem essa história de Las Vegas? O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Las Vegas é a cidade nos Estados Unidos onde tem os cassinos, grande índice de prostituição, casamentos que são feitos em capelas. Você pode ter um juiz de paz que se veste de Elvis Presley e faz seu casamento. Então, muita gente vai para lá. Ninguém aqui viu aquele filme épico, histórico, chamado Se Beber Não Case? Viram? Sejam crentes, todo mundo viu. Tirando os palavrões,
Ali é um ensino tremendo. Ensino tremendo. Por quê? Porque eles estão embriagados, eles perdem um amigo, e eles vão atrás de várias desinformações, e no final descobrem que o seu amigo estava na cobertura. Em cima da cobertura, né? No térreo, não. O que fica acima da cobertura, aquele teto? No terraço. Aí você para e vê, mas como é que se ensina? Ensina assim, que o número de informações, quando a gente não olha para o alto para ver que vem de Deus, a gente tem a tendência de se perder nas nossas atitudes. E quando eles olham para o alto, aí eles começam a ver que tudo que eles tinham feito era só ter aberto a porta, subido, encontrado o amigo dele lá em cima. Como é que um colchão ia aparecer em cima de uma estátua alta se não fosse jogada do terraço? Eles não pararam para pensar. Como é que a nossa vida vai ser pautada por algo que não seja vindo do céu? O cristão só tem uma visão, e é a visão da Bíblia, a visão do céu. E como isso aplica na vida terrena. Terceiro ponto para a gente terminar, é que Paulo chega e diz, além de permanecer, ficar alertos e permanecer firmes na fé, mostrem coragem. Sejam fortes. Vocês são corajosos? Homens, vocês são corajosos? Dentro de casa, se de repente você tranca tudo e a porta do guarda-roupa abre sozinho, e vier uma risada lá de dentro, você levanta e diz, te repreendo, sai fora, ou você já... Amor, intercede aí. Estou com medo, o que é isso? Quando você tranca a porta toda e se morar em cima, você vai de boa com a luz apagada ou vai? Porque ele vive. Como é que você lida com o medo? Esses medos bobos. O dia que eu estava pintando aqui, fui trancar lá, fechei tudo, aí fechei a porta ali, de repente veio um barulho lá dentro. Aí o medo já faz tudo, né? Eu estou arrepiado, Senhor. Aleluia. Não vou nem apagar a luz, vou trancar tudo. Ele falou, pô, pastor, passei e vi a luz acesa. Eu deixei de propósito. Paulo está usando uma linguagem muito forte aqui quando ele diz para que portai-vos varonilmente, uma versão que é minha, ou fortalecei-vos, ou uma versão mais atualizada, que é mostrem coragem e sejam fortes. O termo em inglês, ou melhor, em grego, é andrizetsi, que tem a ver com seja um homem valente, como os homens de guerra são. Gente, pensem no primeiro século. Como é que eram os homens de guerra romanos? Como é que eles lidavam com a guerra? Os caras iam para a guerra com a espada e lança, e os caras enfrentavam, lâmina, cortava, costurava. Era algo terrível. Eu não teria condição psicológica de viver no primeiro século. Se falasse, olha, você vai ter que ir para a guerra com uma lancinha, uma couracinha, perna de fora, bracinho de fora, e aí você vai enfrentar bárbaros, você vai enfrentar uma galera que é terrível, e você vai junto, aí o exército vai junto. Falei, tá, beleza, posso ir na linha de trás? E o que Paulo está dizendo? Olha, sejam corajosos, como os soldados romanos são, que enfrentam inimigos às vezes maiores numericamente, mais poderosos em termos de estrutura, mas porque eles têm coragem e treino suficiente, eles vão. E não somente isso, sejam também fortalecei-vos ou fortalecidos, ou seja, tenham vigor. Alguém já malhou aqui? Musculação? Ou seja, se propôs a fazer, eu vou fazer 10 repetições, 3 séries de 10 repetições. E de repente, na 8ª, você já estava assim, por que eu falei isso? Ah, tá bom. Aí sempre tem alguém do lado que vai dizer, não, vamos,
Aí você vai no embalo do outro e... Ai, mais uma. Não, acabou não. Mais uma. 10. Não acabou não, mas era 10. Não, engana o cérebro, vamos lá. Aí quando você percebe, você fez mais 3 ou 4, além daquelas que você conseguiria fazer sozinho. Paulo está dizendo para essa igreja isso aqui, ó. Sejam homens... Ele está primeiro falando, gente, por que ele não está se dirigindo às mulheres aqui? Eu vou explicar depois. Ele está se dirigindo aos irmãos, primeiramente. Sejam homens que enfrentem inimigos maiores, oposição maior, dificuldade maior, sabendo que existe alguém que vai te incentivar a ir quando você estiver disposto a parar. Quando você estiver ali, mas está difícil, essa guerra está complicada, vai ter alguém que vai te dizer, continua mais um pouquinho, mais uma série, mais umazinha. E quando você perceber, você vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, o quanto eu avancei. E o Espírito vai dizer, mas quem te fez avançar fui eu. Vou pegar um filme simples aqui, esses filmes americanos sempre são triunfalistas. Mas ele é um exemplo muito interessante. Aquele filme antigo chamado Coragem. Não, Campeões. É um que ele é professor, e tudo está errado, a mulher não engravida. Aí, de repente, eles começam a orar a Deus, aí ele ganha uma picape, aí ele pega um time de futebol americano, desafiando gigantes. Aí tem um fortão lá, que é um dos... alguma coisa Becker, que eu não sei nada do nome de time de futebol americano. Aí ele... bota alguém nas costas... Não, quarterback é o que joga, né? Não, esse é defesa, ataque. É um fortão. E aí ele está ali, aí bota outro nas costas, e ele não vou aguentar. Ele tampa o outro. Como é que você não vai aguentar? E o cara vai. E a gente está vendo o filme e fica como? Eita caramba, ó, estou me arrepiando, assim é minha vida. E o cara vai e o pessoal fica assim atônito do lado, porque o treinador está dizendo, não, rapaz, mais um passinho só. Você está na metade do campo, você está na metade do caminho, você está na metade. Na verdade, ele já tinha ultrapassado a metade. E aí ele termina. Aí quando tira a venda, todo mundo vibra com ele. E ele fica assim, caramba. É o que Paulo está dizendo para a igreja. Olha só, diante dessas invenções do mundo, de que há uma diferença entre eu e Apolo, entre a vida cristã comunitária ordinária, vocês precisam ter coragem para enfrentar essas mentiras, enfrentar essas falácias. Mesmo quando a oposição for grande, tem uma mensagem por detrás disso, pelo Espírito do Senhor, a te dizer, persevera, continua mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, não para. Paulo está estimulando essa igreja a ser uma igreja que luta por um princípio bíblico de que Deus seja glorificado na unidade da igreja. E por isso ele termina esse versículo dizendo, façam todas as coisas com amor. Não sejam fortes, não sejam vigilantes, não sejam perseverantes, não sejam homens de guerra, não sejam estimuladores mútuos por serem, mas por amor. Vejam o irmão, vejam Apolo, me vejam e vejam como instrumentos de Deus. Vai dizer, Paulo, continua. Essa lição sua é difícil para mim, Paulo, mas continua, porque vai mudar meu coração, vai fazer entender que você, Apolo, e Timóteo, e Pedro são todos um em Cristo, e assim devemos ser. Continua. Em amor. Para terminarmos, como é que a gente fica alerta? Como é que a gente permanece firme, avançando na fé? Como é que a gente mostra a coragem? Como é que a gente é fortalecido? Primeiro, não confie em você mesmo. Cuidado com sua autoconfiança. Se você confiar em você mesmo, vai dar ruim. Treine seus olhos para que reconheça o que está acontecendo. Ficar alerta. Já ficou alerta? Quem já foi da noitada e do mundo e às vezes arrumou confusão e aí ia ter que sair no final de semana assim, ó. Fica na quina de um lugar
Eu só sento aqui, que aqui eu vejo tudo. É o que Paulo está dizendo. Ó, fica alerta, fica com o olho aberto. Mas como? Treinando os olhos. Como? 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você só tem a sua visão acurada, a sua visão perceptível a qualquer afronta contrário ao avanço da fé, se aquilo que te dá fé estiver entranhado no seu coração, que é a palavra de Deus, que são as Escrituras. O quanto das Escrituras você lê por dia, se devota a conhecer. Terceiro, como que eu faço para ficar alerta, atento, e sim, em oração. Colossenses 4 vai trazer essa ideia da oração. O quanto oramos, o quanto estamos em oração diante de Deus, orando a palavra, intercedendo pela vida dos nossos irmãos, me apiedando, me humilhando diante de Deus. E quarto, por último, se cerque de homens piedosos, de mulheres piedosas. Eu falo muito com o Mateus, um amigo meu, e é notório que grandes homens de oração estão morrendo. Mulheres de oração estão morrendo. Idosos, idosas, que conhecíamos e sabíamos que poderíamos nos achegar, porque eram pessoas piedosas, pessoas que tinham uma vida prática de oração, uma vida frutífera de ensino, estão morrendo. E a gente sempre se fala essa mesma pergunta: e aí, Mateus, e aí, Everson? Como é que a gente vai responder diante dessa situação? Eles estão morrendo. E nós? O que nós vamos fazer? Será que nós estamos nos enquadrando nesse perfil de sermos os homens e as mulheres piedosos, piedosas, para que o outro veja em nós pessoas em que queiram caminhar para fortalecer a fé? Será que os nossos ajuntamentos têm um momento em que vamos parar aqui, vamos orar, vamos interceder um por o outro, vamos interceder aqui um pela outra pessoa, por alguém que não está aqui presente, vamos ler um versículo, fazer 3 leituras aqui, o que Deus falou com você nesse versículo? Beleza, então falou isso comigo, eu quero compartilhar com vocês, você compartilha comigo, vamos fortalecer a nossa fé, depois a gente brinca de novo, depois a gente se diverte de novo. Como? Como? Lembro uma vez que o Paul Washer foi pregar, e durante a pregação ele não aguentou terminar a pregação. Ele começou a ser envolvido por um quebrantamento tão grande, tão grande, tão grande, que ele começa a chorar e não termina. E aí uma das entrevistas dele, ele fala: cara, eu sou pequeno diante de homens como... Ele falou de um homem de uma comunidade pequena que ele está plantando no Peru. Ele falando: cara, esse sujeito me constrange, porque ele está sempre orando, ele está sempre buscando a palavra. E quando eu chego para conversar com ele tem sempre um texto bíblico, ele tem sempre um conselho bíblico para edificar a minha fé. E isso me constrange no amor, porque me faz sair dali fortalecido a querer mais de Deus e a dar mais de Deus. A gente está terminando o capítulo 16. Paulo termina isso saudando a igreja. E a minha pergunta é: será que a gente tem sido ferro como ferro para afiar? Assim temos sido como um homem para o nosso amigo, irmão para o nosso irmão, irmã para a nossa irmã, como diz Provérbios 27, 17. Temos sido perfume, incenso, que traz alegria ao coração, do conselho sincero do homem a nascer essa bela amizade, Provérbios 27, 9. Ou Provérbios 13, 20, que diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Temos tido vigilância? Temos
avançado na fé, temos nos portado como homens habilitados à guerra, mulheres habilitadas à guerra, encorajando um ao outro a não desistir da fé, a não desistir da caminhada, mas tudo isso com o amor por Cristo, pela igreja e pelo perdido? Oremos. Senhor, sua palavra nos constrange. A sua palavra nos constrange. E como é triste, Senhor, quando a gente vive em situações em que a gente quer até ir além. A gente quer ir um pouco mais. Mas às vezes o medo, a situação e a condição nos impedem. A gente quer avançar na fé. A gente quer ser corajoso. Mas nos falta um fortalecimento, Senhor. Muitas vezes não falta, Senhor, alguém que pegue na nossa mão e diz: cara, vai conseguir, vai dar, mais um passo. É só mais um passo. Está difícil esse ano, está difícil esse mês, mas a vida não se resume a esse mês, a vida não se resume a esse ano. Ah, mas os meus traumas, as minhas angústias, as minhas aflições, as minhas experiências no passado, eu me iludi com a igreja, eu me iludi com a liderança, eu me iludi. Cristo é aquele que nos faz olhar para Ele e olhar para toda essa ilusão e dizer: mas eu fui quem te desiludiu. Te desiludi para que você passe a ter esperança, que é diferente de ilusão. A esperança, ela vai ser fruto de todo essa tribulação que você passou, de todo esse sofrimento, de toda essa decepção, porque tudo isso foi para gerar em você um caráter aprovado. E esse caráter aprovado precisa ter esperança de que o Rei da Glória, que ainda não voltou, precisa ser espalhado, e só é possível ser espalhada a mensagem dele quando somos igreja e suportamos um ao outro no amor que vem de Deus. Fechamos a mensagem de 1 Coríntios, mas não fechamos a mensagem do Evangelho que perdurará até a vinda do Senhor. E domingo após domingo, essa comunidade de fé ensinará sobre o Evangelho, para que sejamos uma igreja que vença as deficiências, as dificuldades, o medo e a insegurança, e saia do barco para ir de encontro a Jesus em meio a um mar bravio. Vamos cair? Com certeza. Não vamos afogar? Com certeza. Pois o Senhor erguerá a sua mão e nos tirará a caminhar de volta àquilo que Ele tem para as nossas vidas. E aí sim Ele dirá: acalma-te o mar. Persevere, continue, porque o Senhor é contigo. Amém. Amém. Vamos expressar nossa gratidão a Deus depois dessa palavra, nesse momento de ações de graças, ofertando, doando. Pedir para que quem for passar a cestinha já se prepare. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, separe a oferta se assim você se preparou. Essa casa tem compromissos, responsabilidades financeiras, e que você se sinta parte disso, contribuindo também. Você de casa que nos acompanha virtualmente, faça isso com generosidade e de forma sincera. Enquanto isso, a gente canta o nosso Deus com os nossos irmãos.
Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pai amado, obrigado, Pai, pelas ofertas, Pai. Obrigado por cuidar dessa casa. Obrigado por cuidar das finanças também, Pai. Que a gente tenha sabedoria para lidar com isso, Pai, administrar de forma adequada. Obrigado pela vida dos irmãos, Pai, que ajudaram, aqueles que não puderam também. Abençoados sejam também, Pai, em seus recursos, que possam também ajudar também, sempre que puderem, Pai. Obrigado, Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nessa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe agradeço. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente encerrar. E depois dar os avisos. Senhor, te agradecemos por esse tempo que nós reservamos a Ti, ó Deus. Que nós somos nutridos pela Tua palavra, somos aperfeiçoados, somos exortados, ensinados, edificados e fortalecidos, ó Deus, para que a gente encare essa semana, ó Deus, debaixo da Tua graça, com a Tua bondade, e que a gente seja luz e sal onde quer que a gente esteja, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, o Teu povo, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém, amém. Sente um pouquinho, a gente vai dar alguns avisos da semana. Ah, tá. Tá aqui no... Terça-feira, nosso DNA, às 19h30, que é sobre... Opa! Vamos aí. Que é sobre o que nós cremos como igreja, como comunidade. Se você tem alguns irmãos, tem uma classe em andamento, se você se interessar, você pode vir nos visitar. Essa semana nós vamos falar sobre um assunto que não está